Boa noite. O assunto de hoje é psicologia social. O que é psicologia social? Psicologia social é o estudo científico de como nós pensamos, influenciamos e relacionamos com as outras pessoas. Como interpretamos nossas atitudes em sociedade. E de como as instituições sociais nos enganam e nos influenciam socialmente. Nos enganam quando fazem nós pensarmos como os outros pensam e não como nós mesmos pensando, através da influência. Como nosso comportamento é moldado para outras pessoas, nossas atitudes, personalidade e biologia. Como os princípios da psicologia social se aplicam em nosso cotidiano e em vários outros campos de estudos. Enfim, hoje, com a psicologia social, vamos entender como a cultura interfere em nossas representações sociais, atitudes, comportamentos e maneira de agirmos, pois nos relacionamentos, às vezes interpretamos um jeito de ser social e não o nosso jeito de ser individual. E a psicologia social vai nos mostrar com clareza como esse estudo se desmistifica esses relacionamentos e essas questões que vai nos fazer entender o mundo em sociedade. Grandes ideias da psicologia social. A psicologia social é o estudo científico do pensamento social, que são questionamentos que surgem quando nós vivemos em grupo, tais como percebemos a nós mesmos e aos outros, em que acreditamos, quais os julgamentos fazemos e nossas atitudes, elas se baseiam em quê? Quais as influências sociais que o grupo exerce? O grupo, ele influencia em relação à cultura, as pressões para o sujeito se conformar, a persuasão, influência de grupos de pessoas. O que nasce das relações sociais? Das relações sociais nascem preconceitos, agressões, atração, intimidade, ajuda. A psicologia social estuda para decifrar todos esses questionamentos e nós próprios construímos a nossa realidade social. Nós temos o costume e uma grande vontade de estar sempre tentando explicar um determinado comportamento. Sempre procurando uma causa para fazermos do nosso mundinho um lugar organizado, previsível e controlável. Estamos sempre tentando explicar as nossas ações e as ações dos outros. É como se fôssemos cientistas intuitivos, porque as nossas respostas irão influenciar os nossos comportamentos e as nossas emoções. E, com certeza, a forma que cada um vê o mundo em sua subjetividade e a si próprio nesse mundo é muito importante. Aí vem aquela pergunta. O que a psicologia social procura responder? O quanto do nosso mundo está somente nas nossas cabeças? Nossas intuições sociais com frequência são poderosas, mas às vezes elas podem ser muito perigosas. Todos nós temos capacidades intuitivas e esses processamentos inconscientes costumam ser poderosos e às vezes muito perigosos, porque essas intuições costumam moldar os nossos medos. Quem nunca se perguntou, viajar de avião pode ser perigoso? É perigoso? Fulano gosta de mim? Ciclano está me observando muito, será por quê? E por vezes, a nossa intuição pode falhar, até mesmo em relação a nós mesmos. E o problema começa porque confiamos muito nela, mais do que nós deveríamos. E por conta dessa influência, acabamos fazendo uma interpretação errônea de nós mesmos e negando a verdadeira realidade dos fatos. Influências sociais moldam nosso comportamento. E como moldam? Os relacionamentos representam uma parte considerável do ser humano. Às vezes, a força de uma situação nos leva a agir de modo contrário às nossas posições expressas em palavras. É aquela velha premissa, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Nós costumamos fazer isso. Nossas culturas também ajudam a definir nossas situações. Somos seres mutantes, estamos em constante transformação.
costumamos a nos adaptar de acordo com as situações que vivenciamos e que vivemos no nosso dia a dia. E acabamos sendo moldados por forças externas a nós mesmos. E acabamos amplamente influenciados pelo grupo social ao qual pertencemos. Muitas vezes por desejo de pertencimento e por outros motivos também, por medo de julgamento e não aceitação. Nós temos medo de não sermos aceitos em determinado grupo, de sermos criticados, de sermos julgados e de estar sendo expostos, né? Todos nós passamos por isso, todos nós temos esse medo. E aí cresce em nós aquele sentimento de pertencimento. Nós precisamos pertencer a um grupo social. O comportamento social, ele também é biologicamente enraizado. Muito de nossos comportamentos sociais refletem uma sabedoria biológica profunda. Sabemos que a natureza inata e a experiência adquirida juntas formam quem somos. Se todo evento psicológico, como o pensamento, o comportamento e a emoção, são eventos biológicos, então precisamos entender que somos organismos biopsicossociais. Se pensarmos em nossas influências biológicas, psicológicas e sociais agindo juntas, interagindo, chegamos à mesma conclusão que alguns psicólogos da atualidade chegaram mediante alguns estudos. Somos regidos através da influência dessas três esferas: a biológica, a psicológica e a social. Os princípios da psicologia social são aplicáveis à vida cotidiana, ao nosso dia a dia. Por quê? É pelo fato da psicologia social tratar da vida do indivíduo, das relações que o cercam, das influências, da sua cultura, das suas atitudes e relacionamentos. Ela acaba tendo implicações para a saúde e para o bem-estar do ser humano, acabando assim iluminando a nossa vivência e, como consequência, acaba por aplicar os seus princípios à vida cotidiana, à nossa vida no dia a dia, né? Exatamente por conta desse estudo de fatos tão intimamente ligados aos nossos valores e tudo que nos cerca. Psicologia social e valores humanos. A psicologia social é menos uma coleção de descoberta do que um conjunto de estratégia para responder perguntas. Na ciência, como nos tribunais de justiça, as opiniões são inadmissíveis. As ideias são colocadas em julgamentos, as evidências determinam o verídico. Os psicólogos sociais são realmente objetivos assim? Os psicólogos sociais, por serem humanos, que têm suas crenças, convicções, por acreditar que o comportamento do outro pode ser influenciado, isso influencia seu trabalho? Os valores ganham grande importância a partir do momento que o psicólogo seleciona temas grandiosos, que atraem pessoas como a racismo, preconceito, movimento feminista, na cultura, na disciplina. Os valores têm importância como um objeto de análise sociopsicológica, porque os psicólogos eles investigam, analisam e mostram como isso influencia as pessoas. Os aspectos subjetivos também da ciência, nós que descrevemos e transmitimos o outro da forma como pensamos, através das nossas próprias lentes. Os conceitos psicológicos também contêm valores ocultos. Nós podemos ser influenciados a todo momento. Um papel importante, assim, que nós fazemos nosso próprio juízo de valor. Então a psicologia ela não é objetiva. Segundo o psicólogo da personalidade Abraham Maslow, conhecido por fazer descrições sensíveis de pessoas autorrealizadas, ele chama a atenção com pessoas com autoestima alta, pessoas que têm segurança, pessoas que sempre estão no meio bem disposta. Mas mal sabe o leitor que ele pega pessoas que têm autoestima alta da forma que ele descreve, não da forma que realmente aquela pessoa é. Nós também somos auto-influenciados ocultamente através de um aconselhamento, através da rotulação que nós fazemos das pessoas, através também da forma como lidamos com as pessoas. No caso também, quando eu falo de rotulação, é você fazer juízo de valor daquela pessoa. Então, os valores jazem ocultos nas nossas definições culturais de saúde mental e em nosso aconselhamento psicológico para viver em nossos conceitos e em nossos rótulos psicológicos.
A questão é que a interpretação científica, mesmo no nível dos fenômenos de rotulação, é uma atividade humana. É natural e inevitável que as crenças e valores prévios influenciem os psicólogos sociais que pensam e escrevem. Então, automaticamente, a gente está sendo influenciado por alguma maneira. Da forma como eu descrevo, da forma como eu passo, da forma que eu apresento. Então, se eu apresentar determinadas pessoas daquela maneira, daquela cultura, as pessoas vão analisar aquela cultura daquela maneira. Então, assim, nós somos influenciados a todo momento por questões sociológicas do nosso meio mesmo. Eu sabia o tempo todo. Psicologia social é simplesmente o senso comum? A psicologia social é criticada por 2 motivos. Primeiro, por ser do conhecimento de todos e documentar o óbvio. Depois, ela pode ser perigosa, pois as suas descobertas deveriam ser utilizadas para manipular as pessoas. O fenômeno "eu sabia o tempo todo", ele pode levar à arrogância, chamado viés de retrospectiva. Ser inteligente depois do acontecido é muito fácil. Temos aí os exemplos das barragens, do rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho. Cientistas e pesquisadores da área, eles diziam depois do acontecido que poderia acontecer. No entanto, não fizeram nada, poderia acontecer. É assim o ser humano, a maioria de nós seres humanos, nós buscamos para a nossa punição, culpados, ou tentamos diminuir a culpa. Mas quando é o contrário, quando chegamos à fama, ao sucesso, aí nós colocamos os status para nós próprios, o reconhecimento só para nós, como se as outras pessoas não fizessem parte desse nosso sucesso, dessa nossa fama. Nós chegamos à fama e ao sucesso como se dependesse puramente da gente. É assim a maioria dos seres humanos. Isso aí é o chamado viés de retrospectivo. Boa noite, sou Simone Almeida, graduanda do curso de Psicologia no primeiro seminário de Psicologia Social 2. Hoje ainda vamos falar no primeiro capítulo, depois de já termos isso sobre as questões que permeiam a psicologia social. Vamos falar agora de forma ainda sucinta, conforme diz Myers, os bastidores de como a psicologia social é feita. Vamos falar dos métodos científicos que fazem da psicologia social uma ciência. Os psicólogos sociais, eles organizam suas ideias e observações por meio de teorias, testando hipóteses. Para isso, eles podem fazer pesquisas que preveem o comportamento utilizando estudos correlacionais ou podem procurar explicar o comportamento através de experimentos. Depois de realizado o estudo investigativo, vê-se a melhor forma de aplicar a descoberta para melhorar a vida cotidiana das pessoas. Quando observamos as pessoas e temos ideias de como elas pensam, se influenciam e se relacionam com os outros, estamos agindo de forma idêntica ao psicólogo social. Porém, ele o faz de forma sistemática, criando teorias e meticulosa, com frequência e experimentos, especificando as causas e os efeitos. As ideias e descobertas organizadas em teorias, e estas implicam em hipóteses que são testáveis, as hipóteses permitem testar a teoria, podendo confirmar ou modificar. Também serve para dar um novo rumo à pesquisa, uma nova exploração e ainda sugerir aplicações práticas. Kurt Lewin, o pioneiro psicólogo social, declarou que nada é mais prático do que uma boa teoria, segundo Myers. A pesquisa psicossocial, ela pode ocorrer em laboratório, de forma controlada, ou em campo, nas situações cotidianas. Ela varia por método correlacional e experimental. O correlacional, indagando a correlação de 2 ou mais fatores, que podem ser coisas, pessoas, ponto de vista,
E o método experimental é manipulando algum fator para ver seu efeito sobre outro. Dados exemplos reais de pesquisas, é possível ver que os dois métodos têm vantagens e desvantagens. No uso do método correlacional, a vantagem é que usa ambientes da vida real. E a desvantagem é a interpretação ambígua de causa e efeito. No uso do método experimental, a vantagem é que pode explorar causa e efeito controlando variáveis, e a desvantagem é que algumas variáveis importantes não podem ser estudadas com experimentos. No livro encontramos vários exemplos, inclusive deem uma olhada, pois esse assunto ele será estudado com mais profundidade em outro momento. E eu vou dar aqui um exemplo, vou falar de um exemplo que está no livro. Na campanha presidencial de 2008, nos Estados Unidos, houve uma divertida confusão na pesquisa correlacional que a Associated Press apresentou. Quando a pesquisa apurou que a maioria dos eleitores que tinham cães preferiam McCain, porque tinha 2 cães, em desfavor de Obama. Contudo, a pesquisa não revelou outros fatores que deram uma interpretação aos eleitores. Boa noite. Pessoal, boa noite. Vou falar um pouco sobre ética da experimentação, alguns conceitos, algumas regras que a psicologia social ela adota para fazer suas pesquisas, seja pesquisa correlacional, seja a sua pesquisa experimental, certo? Os psicólogos sociais, eles planejam esses experimentos, eles planejam suas perguntas, a forma, o método que irá usar na pesquisa de uma forma em que o participante ele se envolve intensamente com suas emoções e com seu pensamento. Existe o realismo mundano e o realismo experimental. O mundano é quando o participante ele é submetido a situações que já ocorrem diariamente no seu cotidiano. Esse tipo de realismo a psicologia social acha não importante. Ela adota o realismo experimental. É a forma na qual o participante ele vai se envolver intensamente com seus pensamentos, com suas emoções naquela pesquisa. Existe um método utilizado que é o método do engano. Esse método do engano é quando o participante ele é submetido a informações de métodos e resultados de pesquisas, propostas de pesquisa, mas não real sentido, de uma forma enganosa para se ter observações sobre o pensamento e comportamento do participante, certo? Só que esse método ele precisa ser realmente justificado, se não vai causar constrangimento nesse participante. Observar também a influência do experimentador, a influência do pesquisador social na hora de estar fazendo essa pesquisa. Se seu comportamento, se seu gesto, se seu tom de voz ele for influenciar na resposta do participante, é preciso de usar algum método de fazer perguntas, algum computador, alguma coisa, mas o participante ele não pode ser influenciado pelo seu experimentador. E o tratamento do participante ele precisa seguir uma ética, precisa ter seu consentimento informado, o participante precisa saber a real informações concretas, certas, para que ele possa decidir se ele participa ou não dessa pesquisa. Ele precisa ter o seu sigilo protegido, ele precisa ter situações de constrangimento também protegidas. Se o participante for passar por constrangimento, ele precisa ser protegido daquilo, tanto o participante quanto os espectadores, se houver. Quando finalizado a pesquisa, a entrevista, quando finalizado, o experimentador ele pode relatar o real sentido, porque as pessoas elas não importam de ser enganadas quando elas contribuem para algo, quando é tratada com respeito, elas não se importam. Mas essa regra tem uma exceção se o participante ele for se sentir estúpido diante dessa pesquisa, se ele for se sentir cruel diante dessa pesquisa, não é relatado essa informação, certo? Essas são algumas regras, alguns conceitos que a ética experimental ela adota na hora de fazer as suas pesquisas social.
E algumas pessoas, alguns métodos, alguns autores acham que essa forma de trabalhar ela é um pouco angustiante, ela se coloca o sujeito, coloca o indivíduo, o participante em uma forma de constrangimento e tal. Só que foi feita pesquisa e comprovado que quando o aluno ele é submetido à hora da prova e ao recolhimento dela, esse momento é causado mais angústia do que o indivíduo participante na hora de fazer experimento, certo? Essa foi a contribuição dessa noite, beleza? Valeu!